Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Leremos o versículo de número 9. Abra comigo nesta passagem das Escrituras, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 9, estas palavras: E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E o título desta mensagem nesta tarde é Um Novo Céu e uma Nova Terra para os salvos. Bem, alguns anos atrás, quase 3 anos atrás, nós lidamos com esta passagem aqui em nossa igreja. Eu sinto que é hora de revisitá-la, porque aqui há algo sobre o futuro que conforta e encoraja o povo de Deus hoje. Bem, a Bíblia, você sabe, ela tem muito a dizer a respeito do céu. E do céu eu me refiro àquele novo céu, aquela nova terra que será um dia criada pelo Senhor Jesus Cristo para todo o seu povo redimido. E aqui neste capítulo de número 21 de Apocalipse, há um número de detalhes a respeito desta nova terra, deste novo céu, que é apresentado, observe você, em forma de visões. Em forma de imagens. Bem, você sabe, o livro de Apocalipse é um livro que usa de símbolos e de imagem para falar a respeito de realidades espirituais. São realidades descritas na forma de visões, na forma de símbolos, visões que foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo ao seu servo João, em seu exílio na ilha de Patmos, para que ele escrevesse e transmitisse às igrejas. E nós sabemos disso porque o próprio apóstolo João nos diz. Observe comigo lá no primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 1 e 2, ele diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Observe agora o versículo de número 9 a 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, isto é, ele fora preso, exilado ali, e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, domingo, isto é, o primeiro dia da semana, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, versículo 11 e 12 agora, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui ele descreve o número dessas igrejas. Então no versículo 2, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E aqui começa então este ciclo de 7 visões, que é o livro de Apocalipse. São 7 visões que falam sobre as fortunas e os desfortunos da igreja ao longo de toda a história, desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo até o final dos tempos. 7 visões, 7 ciclos de visões, mostrando do início da igreja até o final, até o retorno do Salvador e até o final dos tempos, o novo céu e a nova terra. E aqui nós temos então as visões de Apocalipse. Mas veja, nós não temos aqui uma narrativa histórica, é muito importante manter isso em mente logo no início de nossa consideração. Nós não temos aqui uma narrativa histórica, um fato, um evento após o outro, porque tudo aqui em Apocalipse, em especial neste capítulo 21, são visões, amigos. São representações simbólicas e não objetos literais. Deixe-me dar um exemplo. Veja aqui no capítulo 21, os versículos 9 e o versículo de número 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Observe o que ele faz. Ele diz que irá mostrar a João a esposa, a mulher do Cordeiro. E no versículo 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. No versículo 9 ele diz que vai mostrar a João a mulher do Cordeiro, a esposa. E no versículo 10 ele mostra a João a nova Jerusalém, a cidade que descia do céu. Bem, ou o anjo está mentindo, e nós sabemos que ele não poderia jamais estar, ou a noiva
é a cidade. A cidade é a igreja, a noiva. E o que nós temos aqui então são dois objetos diferentes representando a mesma coisa. Assim, não é uma narrativa histórica, são imagens. Não é uma narrativa histórica do futuro, descrevendo lugares e objetos literais, fisicamente descritos aqui. E esse capítulo de número 21 é uma revelação sobre a vida futura da igreja no céu, na eternidade. A igreja que é descrita aqui como uma cidade, como uma noiva do Cordeiro, mas a linguagem não descreve o céu literalmente. A linguagem, ela apenas aponta, ela indica, ela sugere essas realidades profundas, realidades espirituais gloriosas e tremendas, e ela usa de símbolos para representar estas realidades espirituais. Mas talvez você se pergunte nesta tarde, bem, por que símbolos? Por que visões? Porque o livro, ele não usa uma linguagem descritiva, fatual, direta sobre as coisas e realidades do céu. Porque o livro não diz, será assim, desse tamanho, dessa forma, desse comprimento, a geografia, a topografia, etc, etc. Por que símbolos? Por que imagens? Por que não uma descrição literal, factual, das realidades físicas desse novo céu e nova terra? Bem, não é difícil entender. Isso acontece porque no céu haverá realidades e experiências que estão tão além das experiências humanas aqui deste lado do céu, aqui neste plano terreno, nesta vida, de modo que não há uma similitude, nenhum objeto aqui nesta vida ou em nossa experiência que possa ser usado para assemelhar algo no céu, no novo céu e na nova terra, para ser usado para comparar com as realidades superiores deste novo céu, deste lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo, esse novo mundo que será criado por Cristo. Há coisas tão belas, haverão coisas tão gloriosas, tão profundas, grandiosas, santas e puras, que nós não encontramos um exemplo apropriado neste mundo amaldiçoado pelo pecado, isto é, pelas quais nós podemos descrever essas realidades da vida futura. Coisas que representem santidade completa, imagens que possam aqui nesta vida representar a glória, a beleza imaculada do céu. Não há objetos, não há palavras, podemos assim por dizer, realidades físicas que nós podemos tomar deste mundo e dizer a glória do céu será como isso, a santidade do céu será como isto. Não há esses objetos que possam representar a nobreza, a eternidade, a liberdade, a ausência de pecado, a alegria contínua que será aquele lugar, a ausência da morte. Nós vivemos em um mundo de morte, de condenação e tantas coisas que não se pode fazer justiça com mera descrição literal. Daí a necessidade de símbolos, a necessidade de imagens, de modo que a linguagem deste capítulo 21 de Apocalipse não tem a intenção de descrever a realidade física deste novo céu, desta nova terra na vida futura, mas indicar essas realidades do novo céu e da vida futura o mais próximo que a linguagem humana, por meio de símbolos, de imagens, possa descrever. E aqui está a chave, então, para a compreensão deste capítulo 21 de Apocalipse. Bem, este penúltimo capítulo, ele fala, então, sobre o novo céu e a nova terra. Mas você sabe, mesmo agora, neste momento em que nós estamos aqui considerando a palavra de Deus, já existe um lugar na eternidade chamado de o paraíso de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse àquele salteador que creu nele naquela cruz do Calvário, que porque ele crera no Senhor Jesus Cristo naquele mesmo dia, ele estaria junto com o Senhor Jesus Cristo no paraíso. E aqueles grandes pregadores do século XVIII, XVII, XVIII, chamados puritanos, eles costumavam utilizar esse termo de o paraíso de Cristo para descrever esta realidade para dentro da qual todo crente em Jesus Cristo entrará no momento em que fechar os seus olhos nesta vida. Nós lemos a respeito do seio de Abraão, não é? Um lugar para dentro do qual Lázaro entrou, aquele crente em Jesus Cristo, um lugar de conforto, um lugar de paz, de alegria. Isso tem sido chamado de o paraíso de Cristo. Mas há uma diferença entre o novo céu e a nova terra futura que o Senhor Jesus recriará e este paraíso de Cristo que é agora, este lugar para dentro do qual todo crente entra quando o momento da sua passagem chegar, quando o momento de subir para a presença do Senhor. E esse paraíso de Cristo, meus queridos amigos,
Esse paraíso de Cristo é um lugar tão maravilhoso. E todos aqueles homens e mulheres, meninos e meninas que creram no Senhor Jesus Cristo, que morreram salvos até o último dia do mundo, até aquele dia quando o Senhor retornar permanentemente, eles haverão de deixar seu corpo aqui, mas o Espírito irá diretamente para estar com o Senhor Jesus Cristo, para aquele paraíso criado por Ele, para os espíritos de seu povo, enquanto eles esperam por este novo corpo, por este novo céu, esta nova terra. Mas há uma diferença entre este paraíso de Cristo, este paraíso celeste, e então o novo céu e a nova terra, descrito aqui no capítulo de número 21 de Apocalipse, porque este capítulo 21, ele está olhando para além do paraíso de Cristo, para aquele momento final, quando o Senhor voltar, quando este mundo for desmantelado, assim por dizer, e reconstruído, e assim um novo céu e uma nova terra, e nós recebermos novos corpos para habitarmos com Deus, com o seu povo para sempre. Há uma diferença então, este capítulo 21 quer lidar com estas coisas. Bem, porque o paraíso de Cristo, ele não é o final, ele não é o destino final dos salvos, porque a palavra de Deus ensina, e nós cremos, que quando Cristo voltar por final, e aquele dia de julgamento chegar, quando toda a humanidade tiver que prestar contas ao Senhor, então este mundo terá que ser punido e destruído, e a destruição deste mundo, dela, o Senhor formará um novo mundo, um novo céu, reconstituído, rejuvenescido, glorioso, novo céu, uma nova terra. Bem provavelmente um mundo muito maior, porque será unido ao céu. Nos é dito aqui no versículo de número 3, esse capítulo de número 21, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, de modo que este novo céu, esta nova terra será muito maior, e será muito mais espiritual do que é agora, porque nos diz a palavra de Deus, que Deus habitará neste novo mundo, que o tabernáculo de Deus estará ali presente, mas ainda assim, este mundo, embora muito mais espiritual do que ele é agora, ele conservará esses seus aspectos físicos. Será um mundo criado por Cristo. Será um mundo de belezas inconcebíveis para nós agora. E nós receberemos corpos glorificados, corpos ressurretos. E nós poderemos, queridos amigos, conhecer uns aos outros. E ali nós estaremos, se nós nos encontramos entre o povo de Deus, se nós fomos salvos pela misericórdia do Senhor, se um dia nós encaramos o nosso pecado aos pés de Cristo para ser filhos de Deus transformados pelo Senhor, ali então nós estaremos naquele novo céu, naquela nova terra. E aqui neste capítulo 21, bem, nós temos grandes imagens, imensas imagens a respeito deste novo lugar. E essa nova Jerusalém, que representa aqui esse novo mundo criado por Deus, esse lugar magnífico, é o nosso objeto nesta tarde. Nós queremos gastar alguns momentos contemplando esta nova Jerusalém, uma representação do novo céu e da nova terra. Bem, eu passo diretamente ao versículo de número 9, então. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E o versículo 10, aqui no versículo 9, o apóstolo João, ele está em sua visão, ele vê um anjo, mas no versículo 10 nós lemos que este anjo o transporta para um grande e alto monte, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Um grande monte, deveria ser um monte realmente imenso ali naquela ilha de Pátimos, porque nós percebemos aqui que João consegue ver toda a cidade, a nova Jerusalém simbólica, que desce do céu, que desce do paraíso de Cristo, assim por dizer, o povo de Deus descendo e entrando dentro deste novo céu, desta nova terra criada pelo Senhor. E é a cidade que representa o povo de Deus aqui, milhões e milhões e milhões de homens e mulheres salvos. E ela está descendo do paraíso de Cristo para dentro do novo céu, do novo mundo criado por Deus. A grande cidade, a Santa Jerusalém. Bem, não a Jerusalém literal lá da Palestina, é claro que não.
porque isso aqui diante de nós é algo muito melhor, é algo muito maior do que qualquer coisa que Jerusalém pode ser um dia em toda a sua história, mesmo no período de grande Salomão, rei de Israel. Porque o que está acontecendo aqui, queridos amigos, nas palavras de João em Apocalipse 21, é que João toma pelo Espírito a figura da cidade de Jerusalém. Ele toma aquela cidade como um símbolo para representar o novo céu e a nova terra. É por isso que é chamada de uma nova Jerusalém, uma representação do povo de Deus naquele novo céu e terra criada pelo Senhor Jesus Cristo, aonde ia para todos os salvos. Quando a luz deste mundo se apagar para nós, então nós subiremos para estar com o Senhor e nós seremos recebidos no paraíso do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo e nós voltarmos com Ele, e a nossa reunião com o povo de Deus que ainda estiver aqui nessa terra, e nós subirmos com o Senhor para encontrá-lo nos ares, então nós entraremos naquele lugar preparado pelo Senhor, aquele glorioso céu, este novo mundo preparado por Cristo Jesus para a sua igreja, com novos corpos regenerados, um lugar de vida ressurreta, um mundo maravilhoso, um mundo recriado por Deus, um mundo sem a marca do pecado, um mundo sem destruição, um mundo perfeito, um novo céu de fato, uma nova cidade, um novo lugar para o povo de Deus. Bem, esse novo mundo, ele é chamado aqui neste capítulo de a Nova Jerusalém. Isso é interessante. É chamado de nova porque trata-se de um mundo inteiramente novo, mas um mundo que recorda de alguma maneira este mundo antigo. É chamado de Nova Jerusalém porque este novo céu, esta nova terra, representado como uma cidade, traz algo da antiga Jerusalém, e esta ideia, a Jerusalém terrena. Porque a cidade de Jerusalém, na Palestina, aquela Jerusalém terrena da Bíblia, ela serve como uma representação simbólica daquilo que Deus construirá. E é nessa comparação do novo céu e da nova terra com uma cidade que nós aprendemos os aspectos tão belos e tão profundos a respeito do novo céu e da nova terra. Bem, pense comigo por um momento essa ideia deste símbolo, Jerusalém terrena, comparada a Jerusalém celeste, o novo céu e a nova terra do povo de Deus. Bem, Jerusalém terrena, na Palestina, você sabe, era uma cidade caótica, era uma cidade de pecado em muitos momentos da sua história. Todavia, aquela cidade, ela sempre foi a cidade do culto e da adoração a Deus. E aqui está um aspecto maravilhoso do novo céu e da nova terra. Ali naquela parte central de Jerusalém terrena, você sabe que ela foi construída em um monte, o Monte Sião, íngreme, e na parte central, mais elevada, ali estava o templo em Jerusalém. O principal elemento arquitetônico não é daquela cidade que se impunha e poderia ser visto à distância conforme os viajantes chegavam. Toda a vida daquela cidade de Jerusalém acontecia em torno do seu templo, em torno da sua adoração. Jerusalém era para Israel, para Judá, uma cidade de adoração. Era para ali que os peregrinos judeus iam para adorar o Senhor, para trazer seu sacrifício, para cantar louvores, era um lugar de adoração. E o novo mundo, queridos amigos, o novo céu e a nova terra será assim também. Esse lugar criado por Deus em perfeição, em glória e beleza, será um lugar de adoração, e o seu centro e a sua essência será a adoração. A adoração será o centro e a essência do novo céu e da nova terra. Bem, será como um grande templo, onde o senso e a visão de Deus estará em todo lugar. E essa adoração de coração, de palavras, cantando os seus louvores, falando sobre a sua glória, contando as suas maravilhas, será algo contínuo, algo permanente, algo maravilhoso no céu. Ela é chamada, não é, de a Nova Jerusalém, porque é um grandioso lugar, uma cidade de adoração. Mas Jerusalém, você sabe, Jerusalém no passado antigo aqui neste mundo, foi caracterizada também por outras coisas. Por exemplo, Jerusalém em Judá, no sul, em Israel como todo, era uma cidade proeminente de ensino, uma cidade de conhecimento e de aprendizado, e ali havia pregação, ali havia a leitura da lei, ali havia o ensino da palavra de Deus. Jerusalém era vista como lugar de ensino, e a nova Jerusalém, recriada pelo Senhor, também será assim.
será um lugar de grande, imenso conhecimento das verdades de Deus. Mas você não precisará de pregador ali. Você não precisará de pregadores, é claro que não. Você não precisará de meros homens para tentar te explicar coisas gloriosas e coisas profundas a partir do entendimento deles, da palavra de Deus, do texto. Haverá ali infusão de conhecimento direto às nossas mentes, às nossas almas, sobre Deus, sobre sua maravilha, conhecimento derramado por Deus para dentro de nós. Logo ao entrarmos ali, queridos amigos, a nossa mente será emancipada dessa pequenez e mediocridade a qual nós estamos presos neste mundo, e nós conheceremos tantas coisas, e conhecimento será como que infundido para dentro de nossa mente. E isso seguirá por toda a eternidade, porque Deus é imenso, e seu conhecimento é grandioso, e haverão maravilhas, conhecimento de novas coisas, novas percepções, nova informação, coisas profundas e tremendas, mas não pelos lábios de qualquer pessoa. Conhecimento direto, engendrado, infundido por Deus em nossa mente. Jerusalém era assim, não é? Um lugar de estudo, de compreensão, de conhecimento, e a Nova Jerusalém será um lugar onde nós beberemos de conhecimento e entendimento, coisas que agora estão para além da nossa compreensão. Nós compreenderemos, nós aprenderemos e nós saberemos. E Jerusalém também no passado era uma cidade onde havia obviamente ruas, conexões de acesso a lugares importantes. As pessoas se contatavam, se comunicavam através dessas conexões. Cidades, você sabe, não é? Elas têm certas facilidades de comunicação, metrô, trem, vias, acessos que levam as pessoas a lugares, a coisas. E uma das características da nova terra futura, deste novo céu que será criado pelo Salvador, este novo mundo, será a facilidade de acesso que nós teremos às pessoas. O povo de Deus poderá se relacionar e se comunicar naquele lugar com tanta facilidade. E nós teremos acesso, embora haverá milhões e milhões de pessoas neste mundo tão maior do que este mundo presente, nós teremos acesso uns aos outros para ter comunhão uns com os outros. E é claro, obviamente, tudo será organizado de tal maneira que todos poderão comunicar uns com os outros. Todos nós nos conheceremos, cada filho de Deus, com imensa facilidade de acesso uns aos outros. Porque, queridos amigos, este novo céu, esta nova terra, é comparada aqui em Apocalipse a uma cidade onde as pessoas entravam em contato umas com as outras, mas também muito maior do que qualquer cidade, é claro, porque este lugar ele precisa ser grande o suficiente para acomodar todo o povo de Deus. O reino, o maior de todos os reinos que já existiu na história da humanidade, o povo de Deus. Bem, qual é o maior de todos os reinos da história? É o povo de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não pode ser destruída, que está sendo reunida e formada de homens e mulheres de todas as nações, em todos os tempos, em toda a história, pessoas que amaram o Salvador, pessoas que se submetem ao seu reino. Assim, eles não amavam a Cristo antes, eles não serviam ao Senhor, mas quando foram transformados, quando buscaram o Salvador e um relacionamento com eles, então foram feitos filhos de Deus e servos de Deus, e são pessoas que experimentaram o perdão do Senhor, pessoas de todas as culturas, de todos os países, de todas as formações estarão ali, populando este novo céu, esta nova terra. Impérios humanos se levantaram, impérios humanos caíram, mas esse império que é o reino de Deus, o povo de Cristo, nunca se acabará. E todas essas pessoas, de uma maneira maravilhosa e tremenda, serão acomodadas neste novo mundo, neste novo país, assim por dizer, criado pelo Senhor, nesta cidade, um lugar de incomparável beleza, um lugar do povo de Deus por toda a eternidade. Bem, Jerusalém, nós pensamos sobre ela um momento. Jerusalém, no passado, era a capital de Judá, a região sul de Israel, depois que o país se dividiu. E em Jerusalém, é claro, estava o rei, e estava o trono, e ali estava o governo da nação. E nessa nova terra, neste novo céu criado por Deus, quando este mundo presente for desmantelado e reconstruído pelo Salvador, e rejuvenescido, assim por dizer, o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio estará presente com o seu povo.
E Ele estará, nos diz a palavra de Deus, o tabernáculo do Senhor, versículo 3, habitará com o seu povo por toda a eternidade. E Ele estará o seu rei e o seu governador. Quão maravilhoso será, não é? Há coisas que nós não podemos visualizar de antemão e compreender até chegarmos lá. Porque a Bíblia ensina que o Senhor Jesus Cristo estará no mesmo corpo com o qual Ele subiu ao céu e voltará a este mundo, embora Ele não pisará neste mundo. Ele estará presente no novo mundo, no novo céu, na nova terra, com o mesmo corpo. Mas como será isso? Como nós poderemos nos relacionar com Ele? Nós o veremos, todos os homens e mulheres desse novo céu e na nova terra. Nós não podemos conceber de que maneira nós teremos comunhão pessoal com Ele em seu corpo neste novo céu e na nova terra. Bem, nós pensaríamos da seguinte maneira: talvez, como o Senhor Jesus se locomoveria ali neste novo céu? Será que Ele faria como um rei e Ele iria em um tour, uma espécie de tour, visitando cada área deste novo mundo, como um rei, cada região, esta região, aquela região? No próximo dia, assim por dizer, a próxima região, bem, eu penso que não, é algo difícil conceber, na verdade. Mas Ele fará isso por meios que nós não sabemos ainda. E nós sabemos que será possível para cada salvo se relacionar com a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira tão próxima, tão pessoal, tão real. Porque a palavra de Deus promete isso para nós, que todo olho verá e nós estaremos para sempre com o Senhor que é o nosso Rei dos Reis, em comunhão para sempre com o nosso Deus. Jerusalém, queridos amigos, o novo céu e a nova terra, ela é comparada a uma cidade, bem uma cidade na antiguidade. Se uma cidade fosse a capital de um império, como Babilônia, ou Egito, ou mesmo Israel, no tempo de Davi ou Salomão, aquela cidade seria um lugar de beleza. Ali está o rei. Ali estariam as principais instituições, a melhor arquitetura, a melhor organização das coisas. Seria uma cidade de prosperidade, seria uma cidade de beleza, muito mais do que as cidades das províncias, do que as cidades do interior. A capital não é onde está o rei, seria um lugar de grande riqueza, e um lugar de prestígio, um lugar de segurança também. E assim será este novo mundo, este novo céu, chamado aqui de Nova Jerusalém, porque isso está em vista a respeito do novo céu. Nós nunca seremos banidos dali. Aquele lugar nunca será destruído. Haverá ali grande, imensa segurança. Não haverá rebelião, não haverá golpe, não haverá incêndio, não haverá acidente, não haverá catástrofe. Todas as coisas serão guardadas e protegidas pelo Senhor. E tudo isso está contido nesta imagem, nesta capital, nesta cidade, onde o rei governa e onde há glória e beleza e segurança e organização. E é claro, tudo isso em um grau muito maior e muito mais sofisticado do que a Jerusalém antiga. E a atmosfera, queridos amigos, pensa sobre a atmosfera deste ambiente. Um lugar descrito tão belo. Veja o versículo de número 11. E ele tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Que atmosfera não é? O que você crê que essa figura do versículo 11 representa aqui? Bem, ela representa a luz que irá permear aquele lugar. É como viver dentro de uma pedra preciosa. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Nós lemos também que esse lugar não necessita do sol, porque a luz da glória divina de Cristo Jesus irradia e esclarece todo aquele lugar, este novo mundo criado por Deus. E ela tem a mais pura das atmosferas, uma atmosfera, pense você, maravilhosa, impregnada por glória, por maravilha, um senso de grandeza naquele ambiente, um senso de beleza, um senso de majestade. Não será como este mundo presente, onde nós vemos decadência, poluição, coisas torcidas, coisas horríveis e grotescas. Será um senso e uma atmosfera de grande glória e grande perfeição, um lugar criado pelo nosso Deus, como que permeado por novas leis naturais, luz pura e poderosa em todo lugar, e uma atmosfera vibrante e gloriosa. Veja esse versículo de número 22, eu leio rapidamente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você percebe a atmosfera deste lugar, um lugar de adoração,
um lugar de glória e da presença do Senhor por toda a eternidade. E nós lemos no versículo 24 que todas as nações da terra entrarão ali, e as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. Bem, não são todas as pessoas de todas as nações que estarão ali, mas pessoas de todas as nações que um dia nasceram de novo em Cristo Jesus, que um dia se arrependeram de seus pecados, que um dia conheceram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Elas estarão ali naquela cidade. O versículo de número 25 diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, pessoas de todas as nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E há tantas outras passagens maravilhosas na Bíblia como essa, descrevendo este lugar maravilhoso. O ensino da palavra de Deus é esse, meus amigos. Primeiro, o paraíso de Cristo, onde nós entraremos se nós passarmos para a eternidade antes do retorno do Salvador. E então, o novo céu e a nova terra criada pelo Salvador. E a terra, bem, ela não será como agora, mas este novo céu e esta nova terra será como antes, como o jardim do Senhor, como o primeiro paraíso, só que muito maior. E o ser humano não é lá no início, ele era tão diferente. Ele tinha uma biologia diferente, nós não comíamos carne de animais, não haviam espinhos, e esses vírus mortíferos, e o novo céu e a nova terra será assim também, como o paraíso do Senhor, um lugar de beleza, provavelmente uma nova biologia também. Não haverá morte, nem tristeza, nem decadência, nem a segunda lei da termodinâmica, não é? Tudo desmoronando, entropia e todas essas coisas. Haverá glória e permanência e luz e calor e beleza e coisas maravilhosas, belezas incomparáveis, criadas pelo Senhor e preservadas pelo nosso Deus. A terra, meus queridos amigos, será como antes. Bem, você pensa sobre paisagens, pense um momento sobre maravilhosas paisagens. Às vezes você vê algumas fotos aqui na América do Sul, lugares que as pessoas viajam, não é? A Patagônia, a Antártica, na Europa, aquelas grandes montanhas e vales tão verdes, lugares tão belos, tão grandiosos, o oceano, não é? Coisas maravilhosas. Você pensa sobre essas paisagens e lugares tão belos, mas tudo isso aqui neste mundo é somente um relance, somente uma pequena figura, uma pequena imagem do que nós veremos naquela terra rejuvenescida pelo Senhor. Coisas delicadas haverão ali, fragrâncias tão delicadas e tão maravilhosas naquele lugar, um lugar de perfeição, dimensões, pontos de fuga maravilhosos para se contemplar, horizontes, coisas equilibradas e grandiosas e belas. E o caráter deste novo mundo é perfeição, o caráter deste novo mundo é paz, o caráter deste novo mundo é certeza, é segurança, um novo céu criado por Deus para o seu povo. E haverá, queridos amigos, haverá música ali. Sim, a palavra de Deus fala a respeito dos louvores do povo de Deus. A Bíblia fala muito sobre isso, mas além dos louvores, da adoração cantada pelo povo de Deus, haverá também música, e música de um tipo que nós não podemos conceber aqui neste mundo. Você considera as mais belas composições produzidas pela mente humana, coisas profundas e maravilhosas, não é? Melodias como Bach e tantas outras coisas, tantos arranjos e tantas coisas belas e poderosas, na verdade, que falam à mente, as emoções e as formas musicais na glória eterna. Essas formas serão tão expandidas, tão perfeitas, coisas que nós consideramos perfeitas aqui na terra, bem serão tão desenvolvidas e tão grandiosas na eternidade, um lugar de maravilha, um lugar de perfeição em todas as coisas. Bem, como serão as pessoas ali neste novo céu, nesta nova terra? Serão todas elas pessoas redimidas, pessoas que foram transformadas pelo Senhor, pessoas que eram pecadoras na terra, mas pessoas que foram redimidas, pessoas que amam a Cristo, e Ele estará ali.
pessoas que amaram o Salvador. Que lugar maravilhoso! Somente pessoas que amaram a Cristo um dia, e eles terão corpos glorificados, corpos perfeitos, nunca mais irão experimentar a fadiga e a dor e coisas tão horríveis que nós experimentamos neste lugar, e a natureza deste lugar será tão gloriosa, não é? Na terra, antes de sermos convertidos, nós temos um caráter tão torto, tão mau, e uma natureza tão terrível. E aqui nós temos essas tendências egoístas, maliciosas, terríveis, e o pecado que está dentro de cada um de nós, mas na morte nós seremos completamente transformados. E nós seremos libertados primeiro da presença do pecado, e receberemos então uma natureza tão melhor, meus amigos, tão mais refinada, mesmo que esta nova natureza que nós já experimentamos aqui após a conversão. Ao deixar este corpo terreno e essa velha corrupção para trás, essa reminiscência do pecado no túmulo, nós receberemos uma natureza tão mais purificada, tão mais refinada, para habitar num lugar como este. Imagine somente pessoas transformadas, purificadas e refinadas pelo Senhor, o caráter de Cristo em nós. Pense sobre o seu melhor amigo. Quem é o teu melhor amigo aqui nesta terra? A pessoa que mais aquece o teu coração, que mais toca a tua alma, que mais te aproxima dela. Quem é esta pessoa que possui o caráter mais gentil, mais amistoso que você conhece? Quando você encontrar esta pessoa no céu, um crente, ela será tão melhor, transformada pelo Senhor, purificada pelo Senhor, e aquela alegria e aquele calor humano que você experimentou aqui será tão magnificado com estas pessoas no céu. Todas as pessoas na eternidade serão teu melhor amigo, tua melhor amiga, todas as pessoas ali, porque todos nós, queridos, todos nós haveremos de refletir o caráter de nosso Salvador, todos nós haveremos de refletir a glória e as virtudes de nosso querido e amado Salvador. Todos nós ali na eternidade, este povo, é este povo que irá habitar este novo céu, esta nova terra, e nós conheceremos uns aos outros, e nós reconheceremos uns aos outros. É claro que sim, e haverá muito do que recordar ali. Claro, a nossa memória ela será purificada, porque não haverá tristeza naquele lugar, haverá motivos de gratidão e motivos de louvar a Deus, e nós reconheceremos uns aos outros, e poderemos gastar tanto tempo conversando uns com os outros sobre o amor de Deus e a sua bênção sobre nós. E o que nós iremos fazer naquele lugar? Bem, talvez você se pergunte, o que nós iremos fazer ali? Muitas coisas. Nós iremos amar e conhecer o nosso Senhor, e nós haveremos de aprender dele, receber dele conhecimento derramado dentro de nossas almas, e servir ao Senhor com grande alegria e grande prazer, e nós iremos explorar este novo universo criado pelo Senhor. Bem, eu não sei, eu estou especulando, não só o novo mundo criado por ele, mas talvez as galáxias de alguma maneira, porque tudo que o Senhor fizer será bom, e nós poderemos conhecer todas estas coisas de alguma maneira, e haverá grande criatividade ali, é claro que haverá, porque Deus criou um ser humano criativo, e haverá naquele novo céu, naquela nova terra, todo o escopo para grande criatividade, perfeita, gloriosa criatividade. Bem, pense sobre o nosso novo corpo ressurreto. Nós não temos tempo para falar sobre ele, mas deixe-me mostrar algo sobre aquele novo corpo que nós receberemos para entrar no novo céu e na nova terra. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1, ou melhor, 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, ou melhor, versículo 42. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e outros versículos que nós veremos aqui sobre esse novo corpo que receberemos do Senhor. Observe essas palavras de Paulo pelo Espírito falando sobre a eternidade. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Este corpo, ele é colocado na terra como uma semente quando nós morrermos, corrupto, cheio de cicatrizes, marcas de decomposição, mas na ressurreição ressuscita-se em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, cansaço, fadiga, enfermidades, dores, doenças,
ressuscitará com vigor. Não haverá mais fadiga, querido amigo. Aqui está você e eu, tomando aminoácido, arginina, Red Bull, o que quer que seja, cheio de fadiga, cheio de cansaço, mas lá não. Quanto poder e quanta força e quanto vigor no corpo e na mente para explorar esse novo universo, para conhecer e para gastar tempo. Talvez por isso não haverá noite ali, porque nós não conseguiríamos cessar de alegria e de prazer e de força e de vigor para seguir sempre em frente, conhecendo, aprendendo, amando, glorificando a Cristo, vendo coisas tão maravilhosas. Ouça essas palavras, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É por isso que nós precisaremos de um novo corpo. Não só os salvos, mas os não salvos para aquele lugar de condenação. Naquele dia, amigo, quando o Senhor voltar, naquele dia que Ele determinou ressuscitar todos os mortos, nós necessitaremos de um novo corpo. Nós necessitaremos de um novo corpo, seja para habitar com o Senhor, ou seja para condenação, porque este corpo terreno, ele não poderá suportar aquele lugar de condenação, inferno, ele seria destruído ali. Mas a palavra de Deus fala que é um lugar de condenação por toda a eternidade para aqueles que rejeitaram o Salvador. Assim haverá necessidade de um novo corpo para estar ali, mas para aqueles que buscaram a Cristo Jesus, então um novo corpo para estar no céu, num lugar de glória, porque este corpo terreno, esse tecido carnal, essa estrutura física para este mundo, para esta atmosfera, ela não aguentaria viver no novo céu, ela explodiria, ela se decomporia ali. Nós necessitaremos de um novo corpo, de uma nova estrutura, uma nova biologia. Ouça essas palavras. E agora digo isto, irmãos, que a carne, esta carne, este sangue, não podem herdar o reino de Deus, entrar nele, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 54 agora, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Com aquele novo corpo nós não experimentaremos mais enfermidade, e sem enfermidade, e sem vírus, e sem decomposição, não haverá mais morte, vida e vida eterna com o Senhor, e vida consciente, real e prazerosa para sempre. Assim será, queridos amigos, este novo corpo. Bem, o meu tempo já termina por aqui, mas há tanto a ser dito. Deixe-me falar um pouco sobre as liberdades do céu, as liberdades deste novo mundo, nessa vida, neste mundo, antes da conversão. Nós imaginamos que somos livres, não é verdade? Nós pensamos em nossa imaginação que nós somos homens, jovens, pessoas livres, e que religião, essa Bíblia, cristianismo, o Evangelho, a Palavra de Deus, bem, isso aqui está aqui para estragar o meu prazer, para me tolir, para me impedir de viver a vida que eu quero viver. Eu sou livre. Eu penso aqui nesta vida, você é livre, mas liberdade de quê? Liberdade para quê? Liberdade para pecar, liberdade para viver longe de Deus, teu Criador, liberdade para fugir da presença de Deus. É essa liberdade que você tem? É essa liberdade que você deseja? Liberdade para ser dominado e bulido pela propaganda falsa e mentirosa deste mundo, liberdade para ser tentado pelo diabo e oprimido pelo inimigo e assassino das almas. Não, queridos amigos, nós não temos liberdade nessa sociedade, nós não possuímos verdadeira liberdade nesta vida. Você diz, eu quero minha liberdade, eu não quero igreja, eu não quero a Bíblia, não me fale sobre o Evangelho, eu quero a minha liberdade, eu não quero esta vida de um cristão, de um crente em Jesus Cristo, eu quero a minha liberdade, eu quero tê-la, eu quero manter esta liberdade que eu conquistei. Liberdade, querido amigo, liberdade é algo dado por Deus. Liberdade é algo que Ele te dá na conversão. Liberdade é algo que somente vem a uma pessoa após o perdão de pecados, após a libertação da culpa e do pecado. Liberdade, essa é uma doutrina na palavra de Deus.
liberdade cristã, liberdade do julgamento, liberdade do pecado, liberdade de ter acesso ao meu Deus, ao meu Criador, sem intermediário humano, sem papa, sem padre, sem pastor, poder ir a Ele e orar por meio de Jesus Cristo, liberdade para louvá-lo e ser aceito o meu louvor, liberdade para entrar em sua presença em oração, liberdade, queridos amigos, só vem após a conversão. Liberdade total, liberdade então na ressurreição, liberdade do pecado, liberdade da cobiça, nunca mais ter um pensamento cobiçoso e ganancioso. Liberdade da mentira e de seguir mentindo e ser dominado e ter que mentir em toda situação. Liberdade da fofoca, não haverá esse tipo de coisa no céu. Liberdade do ódio, do desprezo das pessoas. Isso é verdadeira liberdade, e liberdade somente o Senhor Jesus Cristo dá. E Ele disse um dia: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente transformados. Liberdade da violência e do ódio e do insulto na eternidade, um novo corpo no céu. Liberdade do orgulho e da hipocrisia, liberdade da decomposição e da morte, liberdade da enfermidade e da decadência corporal, da decadência da memória, da decadência das afeições, de todo tipo de decadência e dor, da decepção, da pobreza, da carestia, da fome, nada do tipo no céu. Ali há liberdade. Neste mundo nós não temos liberdade. Neste mundo nós somos bonecos e marionetes do pecado, presos e bolidos pela falsa propaganda desta vida. Liberdade, querido amigo, porque alguém poderia desejar esta vida em lugar de ser uma pessoa salva. Porque alguém poderia desejar a vida deste mundo do que a vida com Deus. Por que se apegar a isso, meu amigo? Por que se apegar a esta vida e repudiar o Deus vivo e o Senhor Jesus Cristo que veio e morreu e ressuscitou e voltará para trazer à existência este novo céu, esta nova terra, quando tudo isso está preparado? E tudo isso é oferecido a você, se você for a Ele em arrependimento, em fé, liberdade naquele novo céu, sabe? Liberdade das restrições intelectuais e poder entender as coisas como elas realmente são. Liberdade de qualquer barreira para uma vida completa, uma vida perfeita. Liberdade de restrições da personalidade, restrições não é de personalidade que às vezes são grandes impedimentos, de uma timidez errada, ou de uma atitude exacerbada muito para frente, liberdade desses desbalanços que nós temos aqui, liberdade e poder para apreciar as coisas, liberdade de um senso de inferioridade ou de superioridade incorreto, liberdade da timidez demasiada, liberdade da falta de autocontrole, liberdade das eleições políticas, liberdade de todos os políticos. Cristo será o Rei soberano, Ele o Senhor, porque todos nós dissemos a Ele um dia aqui: reina em minha vida, ser o meu Senhor, perdoa os meus pecados e domina em minha alma, e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Liberdade da violência da natureza, de furacões, de nuvens, de gafanhoto, de vírus implacáveis, de ondas, de ventos trazidos pelo pecado, de mesmo animais se matando e matando o ser humano. Não mais estas coisas, livres para sempre. Liberdade das restrições do tempo. Sim, haverá algum tipo de tempo na eternidade, porque haverá movimento, mas nós teremos tanto tempo e todo o controle dele, e haverá em abundância, porque é um lugar de eternidade, um lugar de segurança, um lugar de aprendizado, um lugar de glória, de amizade, de desfruto, um lugar de segurança perfeita e contínua para sempre. Nosso tempo acabou, mas eu gostaria de conduzir a outros textos da palavra de Deus a respeito deste novo céu, desta nova terra, meu querido amigo. A palavra de Deus fala sobre coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas que estarão sendo preparadas pelo Senhor, pelo próprio Senhor. Você estará ali, meu amigo? Eu espero que sim. Eu sinceramente espero que sim nesta tarde.
Você está pronto para aquele dia, para fechar os teus olhos quando a luz deste mundo se apagar para você? Você está pronto para entrar na presença do teu Criador? Você já foi a Jesus Cristo em arrependimento e fé, confessando a Ele, rogando por esta nova vida que vem com o perdão? Jesus Cristo é a chave para o futuro da humanidade, porque Jesus Cristo é a luz e a glória da eternidade, e Ele também é o Salvador que veio a este mundo de trevas. Ele é a chave para todas as coisas. Você já foi a Ele? Você já trouxe a Ele a tua vergonha e o teu pecado e a tua dor por causa do pecado e a tua culpa? Ele tem poder para perdoar. Você vive no planeta que Ele criou. Você respira o ar que Ele criou. E Ele tem o poder da ressurreição. E Ele tem preparado todas estas coisas. Quão nécio nós podemos ser em protelar, em nunca ir em direção a Jesus Cristo como pecadores arrependidos. Será que você está pronto para o dia da eternidade? Preferir o aqui, preferir o agora? Então, separados de Deus para sempre, você não o busca aqui, você não o deseja aqui, você não o tem aqui, e Ele não terá você na eternidade, porque Ele é o Senhor do céu. A chave das portas do céu estão na mão dEle. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Ele quem abriu o caminho para o céu. Então, uma separação de Deus para sempre, sem o Salvador, banido para um lugar de trevas. Eu não posso descrever nessa tarde este lugar de trevas, mas saiba disso, que o inferno é tudo aquilo que o céu não é. É dor, é miséria, é escuridão, é tragédia. E sobretudo, meu amigo, isso é o inferno. E é isso que faz o inferno o inferno. O inferno é um lugar onde Deus não está, onde o Senhor Jesus Cristo não está. Ele veio a este mundo, Ele morreu aqui, seu Filho Jesus Cristo, e Ele ressuscitou para salvar pecadores. Oh, queridos amigos, Ele derramou o seu sangue para pagar pelos pecados daqueles que um dia colocariam sobre Ele toda a sua confiança em arrependimento. E mais do que isso, por meio daquela vida perfeita que Ele viveu, Ele adquiriu os méritos para nos dar então como galardão o céu que Ele criou. A sua morte na cruz seria suficiente para nos perdoar e nos libertar da condenação, mas não seria, assim por dizer, suficiente para nos introduzir no céu. Por quê? Porque o céu é um prêmio, o céu é um galardão. Foi necessário que Ele vivesse junto com a sua morte na cruz, foi necessário que Ele vivesse uma vida perfeita e adquirisse o mérito e o galardão do céu, para nos dar o lugar no céu, o perdão de pecados pelo seu sangue, e a eternidade no céu pelos seus méritos perfeitos. Oh, eu espero que você tenha vindo a Cristo. Eu espero que você esteja preparado para entrar naquele lugar um dia, que o Espírito de Deus trabalhe em teu coração nesta tarde, e derreta esse coração duro e insensível, e te faça alarmar e tremer em saber que a morte está chegando, e a eternidade está chegando, para que você busque o Salvador e o conheça, para amá-lo, para tê-lo, para buscá-lo e conhecê-lo. Então, depender dele para o aqui e para a vida futura. Bem, nós podemos concluir pensando sobre aquele lugar primeiro, aquele paraíso eterno de Cristo, aquele lugar para dentro do qual um crente entrará quando ele terminar os seus dias aqui. Bem, esse lugar é um lugar preparado por Cristo. Deixe-me concluir com esses pensamentos. É o paraíso de Cristo Jesus. É um lugar para dentro do qual muitas outras pessoas, mesmo agora, já entraram, milhões e milhões de homens e mulheres salvos que passaram para a eternidade antes de nós. É um lugar para dentro do qual cada crente entrará quando fechar os seus olhos para esta jornada. Então, quando a sua hora chegar, a sua alma será conduzida para dentro daquele lugar. É um lugar para dentro do qual você é recebido. E por que você é recebido ali? Bem, eu penso que haverá uma recepção. Haverá um grande número de pessoas para te receber ali. Naquele dia, quando Deus determinou que a tua jornada e o teu serviço a Ele terminar,
e você fechar os teus olhos aqui para este mundo e tudo ficar para trás, e você subir como uma alma para a presença do teu Criador, do teu Salvador, ali haverá um lugar de recepção, um grande lugar, uma sala talvez, uma antessala de espera na eternidade, para dentro do qual os salvos entram no céu, um lugar de recepção, talvez um grande lugar, e de alguma maneira ali naquele momento, as pessoas que já estão no céu, amigos, parentes, pessoas salvas, conhecidas por você, que te criaram ou que te levaram a Cristo, ou que te conheceram, que serviram a Deus com você, de alguma maneira estas pessoas que já estão no céu, elas ouvirão: Ele está chegando em casa, ela está subindo, ela está vindo e chegando em casa, e todos eles estarão ali naquele salão de recepção, naquela antessala da eternidade para esperar por você. E sabe, será tão maravilhoso, porque o Senhor Jesus Cristo estará ali também, e Ele te receberá, e Ele dirá a você: bem-vindo, servo bom e fiel. E a nossa imaginação simplesmente não pode encompassar aquele momento de entrada no paraíso de Cristo. Algo maravilhoso, algo tão maravilhoso ser trazido para casa, de volta para casa, para a glória celeste. Você sabe, amigo, não demorará muito ali naquela eternidade, no paraíso de Cristo, quando alguém chegará para você e dirá: eu sou aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que passou anos e anos enferma com o fluxo de sangue, e um dia eu ouvi sobre Jesus o Nazareno, e eu fui até Ele, eu toquei na orla do seu manto, e Ele me curou. E não somente isto, mas Ele perdoou os meus pecados, e Ele me trouxe aqui, para esse lugar de glória, e de perfeição, e de paz, e você ficará maravilhado. Então, talvez algum tempo passará, e chegará alguém a você e dirá: eu sou aquele homem gadareno, que vivia naquele cemitério nu, me machucando, possesso por legiões de demônios, dominado, fora de mim mesmo, e o Salvador veio a mim naquele dia, e Ele expulsou aquela legião, me deu de volta a minha mente, a minha razão, e não somente isso, mas Ele perdoou os meus pecados, e Ele me trouxe aqui para este lugar de glória, e de vida, e de beleza, e de poder, e você andará por algum tempo, e virá a você: eu sou Lázaro, Lázaro, aquele mendigo, na porta daquele homem rico, cujos cachorros vinham lamber e sugar o sangue das minhas feridas, querendo se alimentar de mim. E o Senhor me recebeu na eternidade, aqui estou eu, salvo, um novo corpo transformado, e você ficará maravilhado ali naquele lugar, querido amigo. A nossa imaginação simplesmente não pode encompassar estas coisas. É algo tão maravilhoso ser trazido de volta para casa. É algo tão maravilhoso, querido, aquele grande e último dia, quando os salvos voltarem a este mundo. E aqueles que estiverem aqui subirem para estar com o Senhor, e nós nos encontrarmos nos altos, e todos receberem um novo corpo, e o Senhor trouxer ao final este mundo presente, e recriar este novo mundo que Ele prometeu. Então, um novo céu e uma nova terra, juntos com o povo de Deus, por toda a eternidade. Deixe-me concluir com estas palavras de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 9. Ouça essas palavras: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos orar juntos.